No Brasil, ele é aprovado como tratamento adjuvante da depressão. Fora do Brasil, é aprovado também para esquizofrenia. Eu vou falar sobre o Bexpriprazol. Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica psiquiatra. Esse é o canal Tudo sobre Psiquiatria. Se inscreva no canal e ative as notificações. O Bexpriprazol é um medicamento que tem uma ação agonista no receptor de dopamina e do 5-HT1 de serotonina e antagonista no 5-HT2. O que isso significa? Que ele é um medicamento indicado no tratamento adjuvante na depressão. Ele vai ter uma ação na melhor resposta da serotonina, associado principalmente ao antidepressivo, e também não é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. Ele foi desenvolvido a partir do aripiprazol. Foi estudado ali, dar uma melhorada na medicação para diminuir os efeitos colaterais, já que a resposta com o aripiprazol era muito boa. No Brasil, ele é indicado no tratamento adjuvante da depressão e fora do Brasil, ele está indicado também na esquizofrenia. Ele ainda não tem aprovação para o transtorno bipolar. O que acaba se fazendo é um uso off-label, aquilo que não está na bula. Então, os estudos ainda não determinaram o que a gente poderia usar para depressão bipolar. Ele é indicado apenas na depressão unipolar. A gente tem apenas uma marca no Brasil, que é o Rexult, que tem umas apresentações de 0,5, 1, 2 e 3 miligramas. E qual que é o efeito desse medicamento? O que ele faz? Ele melhora a questão executiva, concentração, a sensação de bem-estar. É muito comum que pacientes com depressão comecem o tratamento com antidepressivo e depois de um tempo tenham a sensação de que tem efeitos residuais ainda, que não melhora totalmente. Inclusive, tem se mudado muito o paradigma do tratamento da depressão. A gente não quer mais só remissão de sintomas. A gente quer que o paciente volte a ter uma vida normal, que ele consiga trabalhar, estudar, que ele sinta prazer. A ausência de prazer não é algo aceitável. E o Bexpriprazol veio muito para esse efeito, para a gente melhorar totalmente esse paciente, para a gente potencializar uma ação antidepressiva e ter uma resposta global. Ele está aprovado para adultos, então não tem estudos ainda para menores de 18 anos, não temos estudos em grávidas ainda, então não podemos usar, e em idosos a gente precisa sempre cuidar a dose, sempre doses menores. Ele tem um perfil metabólico positivo, então não é um medicamento que está associado a ganho de peso, alterações de colesterol, triglicerídeos, não está descrito como esse efeito comum. O Bexpriprazol não aumenta a prolactina, então não altera a questão menstrual, não aumenta a produção de leite. Então é importante porque alguns antipsicóticos que são muito efetivos podem aumentar a prolactina e ter efeitos colaterais. Além disso, ele melhora a questão cognitiva. Os estudos mostraram que tem uma melhora da questão cognitiva. Outra questão importante em relação a efeito colateral é a acatisia. E alguns outros antipsicóticos a gente acaba tendo esse efeito de acatisia, em que a pessoa não consegue parar, ela levanta, ela vai de um lado para o outro. Essa sensação é muito desconfortável e os estudos viram que com o Bexpriprazol esse efeito acaba sendo menor do que com o aripiprazol. Outro ponto é da não alteração da questão sexual. Então o Bexpriprazol não altera questões sexuais. É um medicamento como todos os outros que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa fazer um acompanhamento para usar esse medicamento. Ainda tem a questão do acesso, que no Brasil é uma questão do custo do medicamento, a gente só tem o medicamento referência, mas ele tem tido um bom resultado em muitos pacientes que estavam com quadro depressivo, que tinham uma resposta inicial, parcial, ao antidepressivo e acabavam não melhorando. Em relação a efeitos colaterais, o que tem descrição? Sintomas gastrointestinais, náusea, enjoo, constipação, insônia, uma sensação de agitação, que pode ser sim acatisia, então alguns pacientes podem ter acatisia, e também está descrito ganho de peso. Na prática clínica, alguns pacientes percebem aumento do apetite, que a gente consegue normalmente controlar. Então a gente vai precisar avaliar individualmente. Não são todos os pacientes, e os estudos a longo prazo não mostraram um aumento em relação ao peso. Então, acompanhando ao longo do tempo, não tiveram um aumento significativo do peso, mas pode sim ocorrer. Já tive casos de pacientes que realmente perceberam um aumento da fome quando estavam tomando a medicação. Então, a gente sempre vai ter que pesar risco-benefício. A gente normalmente começa com a menor dose de 0,5 e vai fazendo um ajuste. A gente considera aí uma dose entre 2 a 4 miligramas ao dia. Em alguns pacientes também, a gente acaba usando de forma off-label em pacientes com uma ansiedade mais refratária. Pode, em alguns casos, ter um resultado
positivo, mas é off-label. Atualmente ele é apenas indicado no Brasil para tratamento adjuvante da depressão. Conheci esse medicamento? Conhece alguém que toma? Já tinha ouvido falar? Conta aqui que eu quero saber e te espero no próximo vídeo.